página 93. Vamos agora ao item 23 do material didático. É uma história que só Lucas conta. Pedro é avisado da tentação que sofreriam. Bom, vamos pegar aqui, então Lucas 22, versículos 31 até o 34. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Que diz o seguinte: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Essa expressão que Jesus usou para Pedro e para nós pensarmos, né, nas provações que Deus permite que o cristão entre. Então aqui Jesus fala claramente para Pedro que Satanás pediu para provar Pedro. Vamos dizer, semelhante ao que Satanás fez com Jó. Essa provação vamos dizer, ele vem de uma acusação, ele acusa Jó, acusa a humanidade de servir a Deus só por interesse. Essa foi a acusação de Satanás. Uma acusação de Satanás é essa. Satanás, algumas pessoas falam até daquela acusação da pessoa que peca, ocorre essa também. Mas qual a acusação de Satanás sobre a humanidade? A acusação é que o homem ele não se arrepende de verdade. Satanás ele não acredita que o homem se arrependa do que ele fez. Por quê? Porque pela descrição da Bíblia, os anjos não se arrependem. Não existe arrependimento entre os anjos. Espírito não se arrepende. É isso que nós vemos na Bíblia. Os anjos que pecaram. Ok? Então não existe arrependimento no espírito. Se o espírito do homem se corromper, por exemplo, seria aquele estado que o homem blasfemou contra o Espírito Santo, o espírito se corrompe de maneira que ele já não vai nem mais ouvir mais a voz de Deus, vamos colocar assim. A pessoa ela se desvia totalmente, tá ok? Pois bem, então ele vai ser provado, cirandado como trigo, como eu estava dizendo para vocês. A acusação de Satanás é como no caso de Jó, é dizer que Jó servia a Deus por interesse. Essa podemos dizer que é a acusação. Não existe esse negócio de arrependimento do homem. Todos os homens, o que eles fazem, essa criatura, esse negócio de arrependimento é por interesse, na verdade. Tira, porém, o que ele possui e verás que ele blasfema de ti na tua face. É isso que Satanás fala sobre Jó, é isso que ele fala sobre a humanidade. O exemplo de Jó não é que ele estivesse focando nesse caso, não. Não, para ele não existe esse negócio de arrependimento. Tudo que o homem faz, o homem ele só é fiel a Deus se Deus der, se a coisa estiver boa para o homem. O homem, se ele tiver no momento de provação, ele não vai ser fiel a Deus. Porque, vamos dizer, ele está sendo fiel, você está pensando que ele está arrependido, ele não existe arrependimento para Satanás. Essa é a acusação dele no caso de Jó. E podemos dizer que é a acusação também em todos os outros casos, né? E, por exemplo, então, para Pedro, Satanás pediu, e a expressão cirandar como trigo, porque quando pegava o trigo, colocava na ciranda e ali vai batendo, ou seja, vai malhando o trigo, né? Eles usavam até essa expressão, malhando o trigo, né? É dito que Gideão estava malhando o trigo no lagar, ele estava fazendo escondido, então, mas era batendo, era passando na ciranda, então era algo ligado a sofrimento. Então, Satanás pediu para vos cirandar como trigo, tá dizendo, olha,
os discípulos serão provados, vocês serão provados. Aí no versículo 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Bom, nós sabemos como que Pedro vai ser desafiado. Pedro era um homem muito corajoso, tudo, e dava sempre palavras de que seria fiel em todas as situações. E vamos dizer, é como algo, provavelmente o resultado do pedido de Satanás. Jesus Cristo vai permitir que Pedro entre numa tentação, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele controla até onde nós podemos ser tentados. Então Pedro, vamos dizer, foi permitido que ele fosse tentado como sendo colocado lá no meio dos servos, no momento que ele ali dá testemunho de Jesus, vamos dizer, não ia mexer com fé de pessoas, não era isso, ele queria acompanhar para ver o que ia acontecer. Tá bom? E aí acaba que ele foi provado e ali ele acaba que ele nega que conhece Jesus, nega que é um discípulo de Jesus. Então foi preparada uma cilada para ele. A aprovação normalmente ela vem através de uma cilada. Uma cilada é preparada, ok, para a pessoa poder fazer aquela confissão errada. Então você vai ser andado como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, confirma os teus irmãos. Né? Ou seja, Pedro ele assume realmente, podemos dizer, um papel de liderança. Não dá para negar isso. Né? E é claro, até por isso que a Igreja Católica pega e recorre dizendo que foi ele que fundou a Igreja Católica, porque realmente existe assim podemos dizer, uma liderança de Pedro, até pelo dia do Pentecostes, ele que tem a responsabilidade da pregação ali, tá ok? Então realmente ele, podemos dizer que ele era praticamente um líder dos apóstolos. Quando eles subiram o Monte da Transfiguração, se vocês se lembram, eu comentei sobre isso com vocês. Quando eles desceram do monte, o que é que eles começaram a discutir? Quem seriam os maiores deles? Né, quem seria o maior, quem seria o líder, né? E aí eles tinham visto que 3 estavam se destacando como homens que estavam mais próximos de Deus. Eu falei para vocês, não é discriminação não, isso é por uma questão de justiça. Quem tem mais visão, né, vai estar mais próximo de Deus, vai estar mais próximo no caso de Jesus. E Pedro, Tiago e João, então eles subiram ao Monte da Transfiguração, e quando eles descem já começa imediatamente essa discussão, né? E podemos dizer que Pedro realmente ele assume uma liderança até pelo dia do Pentecostes, mas não uma liderança que a Igreja Católica diz de que a verdade de Deus teria sido fundamentada sobre Pedro, né? Isso não tem como, não tem como. Está fundamentada em Jesus e no testemunho que Pedro deu, não? Que ele é o Messias. Bom, e no versículo 33, quando Jesus diz para ele que ele vai ser cirandado como trigo, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Bom, Pedro não sabia de tudo que viria a acontecer, né? Mas a convicção dele era de que ele não negaria Jesus de jeito nenhum. Bom, então eu coloquei aí no livro, Jesus usou o cirandar do trigo para avisar a Pedro que ele sofreria grande provação. Aquela expressão de malhar o trigo, de bater o trigo, para a semente ser separada da parte seca, né? Ok? Então Jesus usou assim o cirandar do trigo.